Olá, eu sou o Nilo Leal e vou apresentar para vocês hoje um vídeo de automaquiagem. Trabalho como maquiador há cerca de 10 anos, já fiz cursos em Nova York, em Londres e hoje atuo na Casa Mauro Freire, onde dou cursos de maquiagem. Neste vídeo, ensinarei a você dicas poderosas que vão realçar o que você tem de mais bonito e disfarçar os pequenos defeitos. Aqueles que todo mundo acha que tem, sabe? Tenho certeza que se você seguir todas as sugestões apresentadas aqui, você vai estar pronta para qualquer ocasião. Inicialmente, vou mostrar para vocês as técnicas passo a passo de uma maquiagem completa. Nós vamos esconder alguns defeitos, vamos destacar algumas qualidades e você vai ter uma maquiagem pronta para qualquer tipo de ocasião. Então eu vou começar preparando a pele. Nós vamos primeiro hidratar e tonificar a pele. Com esponja ou pincel apropriado. O pincel ele vai acumular um pouco mais de produto, acaba ficando um pouco mais espessa a pele, mas funciona muito bem para foto, funciona muito bem para uma festa que você não vai passar uma noite inteira dançando. A esponja ela vai funcionar melhor porque ela cria uma textura mais fina e ela imita mais a textura da pele.
Vamos agora para o segundo passo, aplicação do blush. Basicamente nós precisamos de 2 pincéis. Temos o pincel redondo, o pincel chanfrado. O pincel chanfrado nós vamos usar para poder criar algumas sombras no rosto, desenhar alguns formatos no rosto, e o redondo para aquele blush que vai dar um aspecto de saúde, vai dar um pouco mais de cor para o rosto. Nós temos basicamente 3 tons de blush. Primeiro, os tons róseos, que são para dar aquele aspecto de saúde. Temos os tons marrom, que vão criar profundidade e desenhar o rosto. E temos os tons mais escuros, que vão para o tom de uva, tom de violeta, que são mais utilizados em peles negras, em peles morenas. Esse contorno de maxilar é importante porque ele ajuda a definir o desenho do maxilar e devolve a sombra natural do rosto que nós tiramos com a base no início. Isso aí. Agora nós vamos cuidar da sobrancelha. Primeiro, o mais importante, nós temos um pincelzinho chanfrado. Ele é mais resistente, as cerdas são mais durinhas e ele é cortado na transversal, tá? Nós podemos fazer isso de 2 formas, ou com lápis ou com sombra. Eu prefiro usar uma sombra marrom não muito escura, opaca, com o pincel chanfrado, e a gente pode corrigir melhor o desenho da sobrancelha, imitar o desenho dos pelos. Muito cuidado na hora de pegar a sombra, tem que ser muito pouco produto realmente no pincel, tirar bastante o excesso dele na mão, para depois ir
E se algum pontinho de sombra avançou além do que você gostaria, você pode iluminar, você retira os excessos e a sombra fica perfeita. É interessante a gente verificar que foram utilizados aqui 2 tons de sombra. Um tom clarinho, só para dar o efeito aveludado próximo da sobrancelha, e o outro tom marrom, que foi utilizado com 3 pincéis diferentes. Na verdade, você tendo o equipamento bom, o equipamento adequado para você trabalhar, você consegue com um tom criar todo esse volume que nós criamos nos olhos. Você destaca os olhos, levanta os olhos e tem o olho praticamente pronto já para uma festa. Agora chegou a vez dos lápis e dos delineadores. O delineador normalmente é a parte mais difícil da maquiagem, é onde toda mulher prefere pular para a próxima etapa. Mas eu vou ensinar para vocês um truque que facilita muito a utilização do delineador. O lápis, ele pode ser mais duro ou mais cremoso. Os lápis mais duros, eles têm um risco mais suave, um risco mais fraco. Quanto mais cremoso, mais escuro fica o traço. Mas é importante a gente tomar cuidado porque o lápis muito cremoso também escorre mais facilmente. Então, na hora de escolher um lápis, a gente deve verificar na palma da mão. Se o risco é muito cremoso, a gente descarta. Se o risco for muito claro, a gente também descarta. O importante é o equilíbrio entre eles. E vamos deixar o delineador um pouquinho de lado. E vamos usar aquele mesmo pincel chanfrado que nós usamos anteriormente e vamos usar a mesma sombra marrom profunda que nós usamos antes, só que dessa vez com o pincel molhado, para tentar substituir o delineador e facilitar o uso. O próximo passo agora é cuidar dos cílios. Para mulheres de cílios mais curtos, eu gosto muito do cílio postiço, que não deve ser muito mais longo do que o seu próprio cílio, para não criar um efeito muito espalhafatoso, muito artificial. Para as mulheres que têm o cílio longo, nós podemos usar o Curvex, que já dá um bom resultado com algumas aplicações de rímel.
O cílio postiço, ele vem vou aplicar 2 camadas. Outro detalhe importante na hora de escolher o rímel é o aplicador do rímel. Quanto mais fininho ele for, mais sutil é o efeito dele na aplicação. Quanto maior a esponjinha, mais suntuoso vem o cílio. Normalmente nós encontramos máscaras alongadoras com o pincel mais largo. Rímel à prova d'água, ele vai segurar a maquiagem por muito mais tempo, mas é muito mais difícil de tirar também. Então muito cuidado na hora de limpar o rímel à prova d'água para escolher o produto certo, para não acabar danificando os cílios na hora de tirar o produto. Outro detalhe interessante são as máscaras alongadoras que vêm com 2 aplicadores.
Um com uma base branca, que vai servir como uma espécie de cola, que alonga o cílio, e depois um outro aplicador um pouco mais gordinho, que vai utilizar na máscara preta, que vem cobrindo essa textura branca que foi criada inicialmente. Também dá um ar poderoso, um cílio maior. Muitas mulheres não gostam de colocar rímel nos cílios inferiores, mas eu acho bem importante a gente colocar só um pouquinho, pelo menos na raiz, para ajudar a desenhar o contorno dos olhos. Um truque para quem não gosta do rímel embaixo é justamente esse, usar só na raiz. Um dos erros comuns na escolha do rímel é comprar um rímel muito pastoso. O rímel pastoso demais, na hora de aplicar, você aplica uma camada, duas, e os cílios começam a se unir. Nesse caso, o ideal é usar uma escovinha para poder separar, pode ser inclusive a mesma escova que nós usamos na sobrancelha. Ela vai ajudar a definir um pouco mais o desenho do cílio e deixar o cílio mais natural, sem aquele efeito boneca, aquela coisa meio Emília. É muito comum ao aplicar o rímel na parte inferior, acabar borrando a parte de cima, porque o cílio acaba encostando ali. E daí o que você faz quando isso acontece? De imediato, um cotonete limpo e seco normalmente resolve. Com movimentos pequenos, você tira os pontinhos de rímel. E nesse caso você só vai reaplicar com o pincel que você utilizou anteriormente, o pincel levemente sujinho daquela mesma sombra, a gente reaplica a sombra. Se for um rímel à prova d'água, o cuidado vai ter que ser um pouquinho maior. Daí com um cotonete, um pouco embebido em tônico ou um pouquinho de demaquilante, a gente limpa a região e refaz a maquiagem ali todo o passo desde o início. Primeiro a base, depois um pouquinho do corretivo se você já tiver passado, e então a sombra. É importante não pular etapas, porque numa luz forte esses erros aparecem. E o último passo, os lábios. Hoje em dia não se faz em absoluto necessário delinear os lábios primeiro com lápis para depois fazer o preenchimento com o batom. Mas aqui nós estamos evidenciando os olhos. Uma linha muito fora dos lábios, na parte superior e mesmo na parte inferior. Acaba criando uma com vincos é usar o lápis como uma barreira para que o batom não escorra. Facilita esticar os lábios, aplicar tranquilamente por dentro do contorno dos lábios o lápis e em seguida aplicar o batom só por dentro. O lápis ele vai evitar que os vincos acabem ficando marcados com o batom.
Outro truque importante nos lábios é usar um pouquinho do pó facial logo abaixo do lábio inferior. Isso funciona muito bem para quem tem lábios caídos. Ele define o desenho dos lábios e ajuda a levantar um pouco mais o lábio também. Agora a finalização. É importante você se ver bem próxima do espelho e dar uma olhada em todo o passo a passo que nós fizemos, desde a pele ao batom. Se tiver algum ponto de brilho, um lencinho de papel já é o suficiente para assentar. Por dentro, tanto na parte inferior como na parte superior. Olha primeiro lá em cima. Agora vamos fazer um passo a passo de uma maquiagem para o dia a dia. Uma maquiagem simples, você vai gastar cerca de 10 minutos para fazer. Vamos começar com a esponja. Agora um pouquinho de base na esponja.
tiver um pincel específico para pó, você pode usar o pincel do blush, bem lavadinho, bem limpinho, e aplicar bem pouco produto mesmo. Não é para criar uma camada muito espessa na pele para não ter perigo de pesar. É só um pouquinho para ficar. A intenção da sombra aqui é só iluminar, é só dar um destaque sutil para os olhos. Ótimo. O rímel. Para facilitar a aplicação do rímel, nós vamos abaixar bem o queixo para aplicar no cílio inferior e vamos levantar o queixo para aplicar no cílio superior. Isso. Para fixação desse gloss é manter o gloss dentro da bolsa. Qualquer truque que você usar para fixar o gloss vai fazer com que ele fique muito pesado para usar no dia a dia, tá? E é isso, uma pele bonita, bem iluminada.
Agora, depois que já passou o dia, você já saiu do trabalho e foi convidada para um happy hour junto com seus amigos. Então a primeira etapa é remover a oleosidade da pele. Um lencinho de papel seco já é o suficiente. Apalpando de leve, principalmente testa, nariz, queixo. Que dificilmente eu preciso ensinar, é meio que automático, todas as mulheres costumam puxar o cantinho do olho e isso realmente facilita bastante na hora de aplicar a sombra só na beiradinha. Mesma coisa do outro lado.
Agora nós vamos continuar essa maquiagem para uma super festa à noite. Primeira coisa que nós vamos fazer é retocar, tirar a oleosidade do rosto com um pouquinho de pó. Dessa vez a gente vai aplicar com uma esponja, mas só no queixo, no nariz, na testa e na pálpebra. O truque aqui para criar uma maquiagem um pouco mais glamurosa é usar um pó um pouquinho só mais claro do que o pó que nós estávamos utilizando anteriormente. Vamos concentrar o pó um pouco mais embaixo na pálpebra inferior, aí, do outro lado também. Agora vamos dar um pouco mais de cor, uma sombra rosada, já é uma sombra agora com mais brilho. E nós vamos espalhar por toda a pálpebra superior até bem próximo da sobrancelha. Isso, primeiro aplicando com o pincel, são leves palmadinhas com o pincel em toda a pálpebra. Isso, agora com o movimento de vai e vem, esfumando todo, isso, por todo o contorno do olho. Bem aqui nessa divisão entre, bem aqui próximo da sobrancelha, nessa divisão entre a parte do cílio
Agora, com a esponja que nós usamos inicialmente para o pó, nós vamos tirar eventuais fagulhas de sombra que possam ter caído aqui. Só a esponjinha, sem o pó. Isso, dá uma limpadinha de leve. Ótimo. Rímel. Pronto para uma festa. Então agora nós vamos usar tons mais claros, mais sutis, e vocês vão perceber que na pele branca essas cores elas ficam mais fortes do que o que a gente imagina. Então agora primeiro uma pele para o dia a dia, com a ajuda da esponja, um pouquinho de base, tá ótimo. Vamos espalhar de leve pela testa, nariz. Vamos só tirar um pouquinho da marca aqui,
para suavizar a diferença do tom do blush pro tom da pele. Perfeito. Ok. Agora vamos para a sombra. Aqui nós vamos usar uma sombra opaca, bem clarinha. Ela tende para uma nuance esverdeada, mas ela é bem sutil. O pincel de cerdas longas, bem macio, para não aplicar com excesso. E vamos aplicar em toda a pálpebra. Interior também.
minutinhos e você tem uma maquiagem simples, básica, para você usar no dia a dia. Legal. Agora passou o seu dia e você foi chamada para um casamento de última hora. A gente vai agora transformar a sua maquiagem básica do dia a dia numa maquiagem para essa festa que tá te esperando. Então a primeira coisa que a gente faz, vamos tirar a oleosidade da pele com um papel. Um pouquinho no nariz. Joia. Pontinha do queixo. Isso. Na testa agora, no centro da testa. Espalha de leve para os lados. Ok. Perfeito. Agora o blush. Nós já tínhamos passado o blush rosado. Agora vamos usar um tom de marrom. Só um pouquinho desse blush para poder desenhar agora aqui, em direção da orelha, em direção ao lábio. Um pouquinho abaixo do que nós tínhamos aplicado anteriormente. Exatamente. Um detalhe importante na hora de aplicar o blush é lembrar sempre de começar a aplicar acima da linha do lábio, para não ter perigo de derrubar a bochecha. Aqui ele foi um pouquinho abaixo. A gente pega com a esponja seca, sem produto, e só dá uma limpadinha de leve. Joia. Pode ir lá do outro lado. Isso. Agora o mesmo blush que utilizamos antes, só para dar uma coradinha na maçã do rosto. Só um pouquinho. Ok, do outro lado. Pode passar um pouquinho no nariz, um pouquinho no queixo, exatamente. Ok. Agora vamos para a sombra. Nós vamos usar um tom de sombra, também esverdeado, só que um pouco mais escuro, um pouco mais intenso. Primeiro com um pincel de cerdas curtas. A sombra um pouquinho mais escura. Nós vamos aplicar agora em todo o contorno do olho, na parte superior. Bem próximo do cílio. Aí, joia.
Feitas as devidas preparações no rosto, depois de uniformizar os tons, nós vamos prosseguir então com a automaquiagem agora. Vamos começar espalhando um pouquinho de pó pela face.
Agora nós vamos continuar a maquiagem para uma maquiagem de festa à noite. E nós vamos usar um pouco mais de cores desta vez. Primeiro, nós vamos com um lencinho de papel tirar toda a oleosidade do rosto. Testa, nariz.
Chegamos ao final deste DVD de automaquiagem. Espero que você siga todas as sugestões apresentadas aqui e aplique-as no seu dia a dia. Assista ao vídeo quantas vezes achar necessário e se tiver alguma dúvida ou quiser se aprimorar, terei o maior prazer em atendê-lo. Visite o site que aparece em sua tela e informe-se sobre os cursos de automaquiagem personalizados oferecidos pela Casa Mauro Freire. Até a próxima!